na tela. Deixa eu ver se começa. Eu uso aqui, ó. 2, 3, 1. Aí, tudo bem, gente? 20 horas 27 minutos. Estamos começando antes um pouquinho, fazer um pré-aquecimento com o Rui aqui. Isso aí. Queria agradecer desde já a presença do pessoal, que está entrando aos poucos aqui, né? Vou esperar entrar mais gente. Hoje o assunto é muito pertinente, é sobre os fundos imobiliários e algumas situações muito inusitadas que acontecem nos fundos imobiliários e que poucos cotistas conhecem esses assuntos, e aí o Rui vai acabar fazendo uso da palavra para desmistificar todas essas situações. Fala, Rui. Boa noite. Boa noite, Will. Boa noite a todos. Quero lembrar que eu nem me imaginava um tempo atrás estar aqui. E só estou aqui pelo respeito que eu tenho pelo Will, respeito que eu tenho pelas pessoas que eu coopero para entrar na Bolsa de Valores, com responsabilidade. E quando me colocaram nessa situação de ajudar, de chamar a atenção, eu falei, bom, tô junto. Se for para ajudar, eu tô junto. E ainda, hoje, assim, né, é o seu microfone que tá picotando, né? Solta ele da orelha. O microfone seu é o que você tá usando, é o do fone, né? É, o do fone. É esse aqui. É ele que tá. Entendeu? Mas eu não tô escutando praticamente nada, viu? Tá de chiado. Para mim tá perfeito. Que chia um pouquinho. Vamos lá. A sua história nos fundos imobiliários começou assim, após algumas situações. Hoje, com essa bagagem que você tem quantos anos nos fundos imobiliários? Eu comecei no finalzinho de 2013, quando eu comecei a aportar aos pouquinhos, tá? Para conhecer o terreno que eu estava entrando, né? Já que eu já conhecia a parte física e ainda sou envolvido até hoje, né? Para quem não viu a outra live, sou envolvido até hoje, então eu posso dizer mais ou menos que eu conheço os dois lados, né? Os lados do pessoal, dos investidores, e o outro lado, que é o lado da incorporação, da construção, dessa parte, né? Então, conhecendo os dois lados já ajuda um pouco, né? A você entender mais ou menos a mecânica. Entendeu? Ah, não, sem dúvida nenhuma, né? Dá para entender bem a mecânica no caso. Será que é o meu? Ou é o seu? Opa, fez barulho aqui. Fez, né? Pera aí. Olha, é um barulhinho chato, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui, só um negócio. Tá picando e que tá certo. Oi. Bom, aqui para mim tá tudo em ordem. Vamos ver. De tanto usar isso. Às vezes acontece de dar algum problema. Bom, vamos ver se Agora comecei a ver os comentários. O seu sumiu, hein? E agora? Voltou. Então tá bom. Então, gente, como eu tava falando aqui, será que é o meu? É o Benedito. Falou aqui só quando o Will fala, tá? O Anderson tá falando aqui. Gozado isso. Bom, faz parte, pá. Eletrônica é assim mesmo. Hoje cedo correu tudo bem, né? No meu. Oi. Mas, Will, vamos levar para frente aí, que tá tudo... Volta para mim. Vamos lá. A gente, independente de qualquer coisa, a gente tem que lembrar para as pessoas que a gente não está aqui para demonizar os gestores, tá? A gente tem que lembrar que se os fundos imobiliários existem, é porque teve alguém que incorporou isso, né? E a gente está aqui, né, agora tentando chamar a atenção das novas situações que não mudam, porque tudo na vida mudou. Eu vou fazer um paralelo rápido aos carros, por exemplo, que todo mundo conhece carro, anda de carro, gosta de carro.
Os carros, há muito tempo atrás, para ligar o carro, você ligava na manivela. Depois você ligava na chave. Depois você começou a ligar no controle remoto. Hoje você chega no carro, você aperta um botão para ligar. Entendeu? Vamos na construção civil. As casas começaram a ser pau a pique. Depois começou tijolo. Hoje já está em bloco estrutural, bloco de concreto. Então, quer dizer, e os fundos imobiliários, que já estão com mais de 20 anos aí, desde 95, aí, a casa de 95, eles continuam com a mesma situação, o mesmo tipo de cobrança. E eu entendo o seguinte: os minoritários, que somos nós, os investidores, não temos acesso às informações, ou não queremos, entendeu? Ou não temos tempo, entendeu? Então a gente está aqui fazer o quê? Tentar mostrar às pessoas que quem é os donos realmente dos fundos imobiliários são os cotistas. Tá? Os gestores, eles podem ser uns caras altamente gabaritados, uns caras de situação financeira muito alta, não interessa. Desde o momento que o gestor ele se submete a formar um fundo e receber por esse trabalho, ele é um prestador de serviço. No fundo que ele administra, ele é o prestador de serviço para nós, que somos cotistas. Nós é que somos donos. E as pessoas têm que parar, os youtubers, de ficar babando ovo, num termo bem chulo, ou ficar idealizando os gestores. Os gestores são os profissionais que têm que prestar contas a nós. Então, gente, tem que prestar atenção que quem é os donos dos fundos são os cotistas. Os gestores se trocam. O fundo está lá, o gestor troca, muda até o ticket na B3 e vamos embora. E são bem pagos para isso, né? São muito bem pagos para isso, tá? Aliás, tem que ser bem pagos, tá? Para a gente poder até ter moral de cobrar, entendeu? Agora, não é por causa disso que vão montar na gente, entendeu? Eu começo a achar que, talvez pela essa falta de conhecimento das pessoas, não se muda, tá? As pessoas não tem acesso a... Quando tem reuniões, como é que é? Das assembleias, entendeu? Não conseguem nem votar, e até um dos detalhes que nós vamos falar aqui sobre voto, sobre o que acontece. Às vezes acontece uma votação, e às vezes 10, 15 dias depois, eu vejo no site, nos canais dos assuntos, o que aconteceu? Ué, o que aconteceu? Você não é cotista, porra? Porra, pelo menos siga o que você tem. Porra, o cara segue mais futebol do que o seu próprio patrimônio. Isso aí é complicado. Porra. Complicadíssimo isso aí. Entendeu? O que eu acho o seguinte, por exemplo, aconteceu com o FIX. Os gestores foram lá quase pedir, pelo amor de Deus, para trocar. Entendeu? Para assumir o comando do FIX. O Baroni, o professor Arthur Vieira de Moraes, tiveram que começar a fazer trabalhos para chamar os gestores para tentar espalhar essa informação para ver se conseguia qual o mínimo. O fundo ia acabar. E eu não tinha esse fundo, não tenho esse fundo, não gosto desse fundo, mas eu estou sabendo e eu tenho, cara. Então as pessoas têm que aprender que são donas, os cotistas são donos. Gente, é o patrimônio de vocês. Vocês têm que parar de tentar fazer trader de fundo imobiliário, entendeu? E comprar para aposentadoria. Não é aposentadoria principal, como na outra live a pessoa falou. FI não é aposentadoria. Não, é um auxílio à aposentadoria. Verdade. É um complemento da vida de uma família inteira. É muito sério isso. Luiz, Rui, qual que você acha que é o maior problema dos fundos imobiliários hoje? Qual o maior problema? O interesse dos cotistas. Eu acho que isso é ainda mais importante, porque se o cotista tem mais interesse, entendeu? O gestor fica mais esperto, tá? Minha mãe já dizia, os alunos são cobrados como os professores, conforme os professores cobram. Os filhos, eles tomam atitudes conforme os pais cobram.
entendeu? E os políticos, eles trabalham em cima do que são cobrados nas ruas. Se o povo troca um tijolo por um voto, o político vai dar valor ao povo? Então, eu acho que essa relação, entendeu? Não podemos só demonizar os gestores. Os gestores têm seus problemas, sim, tem que ser muito bem analisados, mas se eles não forem cobrados, se eles souberem que os cotistas não estão nem aí, só querem saber quanto é que deu o rendimento lá, ou o yield do momento, vai continuar do jeito que está. Eu vou tentar fazer minha parte aqui. O Will me deu essa oportunidade de mostrar a minha opinião, entendeu? Eu sou apenas um simples investidor, entendeu? Não tenho força de nada, mas quem sabe espalhando para as pessoas aí, as pessoas se ligando nessa situação, quem sabe aí começa a mexer no mercado aí e os gestores começam a pensar que tem que mudar a maneira de cobrar, entendeu? Se atualizar, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Então, ô Rui, você quer começar a demonstrar o PowerPoint? Com certeza, quando você quiser. Então, vamos lá. E é o meu microfone mesmo. Lá vamos nós. Essa apresentação que o Rui preparou para vocês, ele vai começar a fazer a sua explanação aí, conforme os 3 temas principais. Isso, vai lá. Gente, veja bem, antes de começar rapidinho, eu preciso agradecer uma menina que me ajudou, porque eu sou um zero no computador, e foi ela que me ajudou, chama-se Anne, a filha de um rapaz, de um pequeno empresário muito sério aqui da região, que eu também ajudei a entrar na Bolsa de Valores, e ela também já abriu a conta agora, já é a nova investidora, começou agora há pouquinho tempo, e eu pedi a ela ajuda nessa parte aí do PowerPoint, e ela que fez para mim. Anne, muito obrigado aí, tá? Agora vamos lá. Eu coloquei aqui a exibição dia 11, porque a ideia era na outra sexta-feira, mas por problema técnico não conseguimos, né? Uhum. E o primeiro assunto vai ser as correspondências, tá? Vamos lá. Essas correspondências, elas têm que ser no mínimo 2 por ano, tá? Que seriam assembleia e informe de rendimento. Essa aí não tem jeito de fugir, tá? Só que acontece o seguinte, eu já 3 ou 4 anos já mandei vários e-mails para vários gestores pedindo para não mandar, eu fazendo a minha parte, né? Gestor, não mande correspondência porque eu acompanho, entendeu? Mas aí eles, de qualquer maneira, mandam e alegam que tem que mandar, porque a B3 diz que tem que mandar. Bom, o que acontece é o seguinte, a alegação deles é que eles não são responsáveis para conseguir descobrir quem são os donos das cotas. A B3, quando os administradores, né, eles têm as informações, eles só conseguem as informações dos correios. Tá? E por uma questão técnica, esses comunicados, a B3, né, o canal de investidores, não fornece o e-mail. Tá? Eu coloquei aqui embaixo essa informação aqui do programa 129, que o professor Arthur Vieira de Moraes entrevistou um gestor, e ele falou exatamente isso. Tá? Então, vocês printem a tela depois, né, e vejam depois esse vídeo, quando no minuto 6 minutos e 27 segundos, ele fala exatamente sobre isso. Tá? Ele diz que a B3 diz que não podem mandar 2 tipos. Para um e-mail, outro carta. Não pode. Tá? Eles não têm informações. Só que, veja bem, eles não mandam eles mandam só uma carta registrada comum. Então, o que acontece? Eu acho o seguinte, eles fazem só o que tem que fazer. Manda, paga com o nosso dinheiro, tá? Coloca o que eles têm para as pessoas que têm, mas não sabem nem se receberam. Porque se você não manda um correio sem a R, sem aquele assinatura que você lá colocou lá, um familiar colocou, você não prova que mandou pro cotista. Então, o que acontece? Ele paga, gasta o nosso dinheiro, e se alguém for cobrado, você mandou, olha aqui, ó, eu gastei tantos R$1.000, está aqui, pronto, e fiz minha parte, dane-se.
entendeu? Mas não é bem assim, tá? Não é bem assim. Vamos lá, página 2. Houve um movimento em 2014, tá? Que houve até uma audiência pública na CVM, que um grupo de pessoas, isso aqui foi um material que em pesquisa eu consegui na internet, tá, gente? Um grupo de gestores, de pessoas físicas, estavam questionando a CVM sobre essas correspondências, tá? Eles estavam dizendo o seguinte, que eles queriam que quem tivesse cadastrado, quem se comunicasse aos gestores, tá, com o e-mail, eles recebessem. E quem não tivesse e-mail, mandasse a carta. Agora, se você não tem e-mail, entendeu? Que você pagasse, entendeu? Então, a CVM, nessa confusão toda, você vê aqui pelo texto, né? Ela entendeu que tem que ser o fundo que tem que arcar com a consequência, não é administrador. E depois, logo depois, né, aconteceu o seguinte, ó. A instrução 2015, a 472 foi alterada pela 571, em 25 de 11 de 2015, e eles colocaram o seguinte, todos os custos têm que ser realmente pelos gestores, tá? Vocês vejam aqui no artigo 3, né? Gastos com correspondências, impressão, expedição, publicação de relatórios e outros expedientes de interesse do fundo dos cotistas. E foi modificado. Só que continuou sem explicar, ficou ainda sempre dúbia essa informação, mesmo com essa mudança, se pode ou não mandar. Então, o que aconteceu? Uma pessoa da época, tem essa informação aqui, ele mandou uma correspondência, que também é pública, está na internet, e ele questionou, tá? Vocês podem ver aí, que esse cidadão ele tem mais de 30 fundos em carteira, ele recebe correspondência em casa durante o ano, tem fundos que a mulher dele também tem, e ele fica recebendo um monte de cartas. E ele reclamou para a administradora de um dos fundos, que ele está aqui, que é o Banco Fator, e ele foi informado que a CVM exigia correspondências via correio físico, e não existe a opção de envio pelo correio eletrônico. Quer dizer, foi uma desculpa do fundo, né? Aí a gente vamos ver a resposta depois da CVM. Isso que é importante, a resposta da CVM. Senhor Alexandre, não procede a informação de que a CVM veda o envio de expedientes eletrônicos aos cotistas, desde que expressamente previsto no regulamento do fundo. Suas informações periódicas podem ser remetidas aos cotistas por meio eletrônico e disponíveis por meio de canais eletrônicos. Tá? Então, quer dizer o seguinte, o estatuto é soberano. Então, por que então que os gestores, numa assembleia qualquer, não chamam os cotistas, fazem uma votação e aprovam logo o envio do correio eletrônico? Acaba com isso. Se alguém não tiver um correio eletrônico, que eu acho difícil, porque nós sabemos, aqui ninguém é bobo, você, para abrir uma conta em qualquer corretora, você quando vai escrever seus dados pessoais, você bota seu e-mail. E você recebe sua senha de acesso, tudo, por e-mail. Tá? Não é possibilidade de uma pessoa investidora que não tem um e-mail. Tá? Eu até não vou dizer pessoas que não investam, mas quem investe na Bolsa tem um e-mail, tem um endereço eletrônico. Sem dúvida. Não tem jeito, não tem. Vou contar história fiada para mim, não vai contar. Pô. Tá? Então, o que acontece? Eu pesquisei mais o seguinte sobre isso. O uso do e-mail, ele serve até como prova documental jurídica, um processo judicial, entendeu? Ele pode ser usado para garantir sua veracidade. Quando há alguma dúvida, mesmo que não tenha nenhum tipo de garantia de emissão, ele é lastreado. A conta, a servidores, a conta de e-mail, a rede, a gravações de dados, há muita coisa que fica gravado na internet que garante que uma cópia simples impressa foi inteirada. Mas mesmo assim,
Se o gestor quiser fazer um serviço direito, mesmo cobrando com o nosso dinheiro, existe uma situação que é o seguinte, pelo artigo 365, diz que as provas podem ser originais, digitais, bancos de dados, públicos, privados, desde que tenham atestado do seu emitente. E eu, numa pesquisa rápida, o que eu descobri? 3 empresas, que isso aqui não é propaganda nenhuma, qualquer pessoa pode ver, tá? Não é concorrência, não sou gestor, não tenho nenhum tipo de envolvimento com as empresas. Eu quero apenas que os fundos gastem menos dinheiro. Quanto menos dinheiro jogado fora, mais sobra para nós, os cotistas. Tá? Eu vi essas 3 empresas aqui que elas validam. Você, quando o gestor, quando vai dar aquele tiro do e-mail, ele manda junto para essas empresas, e essas empresas têm um sistema de segurança que comprova que o cotista recebeu o e-mail. Então, resumindo, a gente tem que exercer nosso direito, solicitar os gestores que numa audiência, numa assembleia, votem e mudem o raio do estatuto. Pô. Vamos poupar. Só esse gestor que foi entrevistado pelo Arthur Vieira de Moraes, ele disse que no fundo dele foram 300 mil reais, cara. 300 mil reais, cara. Jogado no lixo, cara. Jogado no lixo. É muito dinheiro. Pô, muito dinheiro, cara. Esse 300 mil podia estar distribuído para os cotistas, cara. Sem dúvida. Então, não é, Will? Claro. Eu acho que existem casos que ficam piores, como nós, que somos cotistas do Maxi Renda. O Maxi Renda custa uma base de entre 10 e 12 reais, dependendo da variação. As 2 correspondências, cara, chegam a 11 reais cada uma, dá 22. Faz sentido isso? E elas não têm AR. Então, quer dizer, o gestor mandou, fez a parte dele e não pode garantir que nós recebemos. Então. E a terceira maior em fundos em número de associados, né? Com certeza, porque ele baixou o valor nominal, né? Então ele acabou aumentando muita gente. É uma tristeza. Bom, então, gente, eu acho que eu já esclareci o primeiro ponto, que eu acho que todo mundo deve ficar chateado. Todos, eu acho que é unânime, deve ser unânime. Tá? Bom, vamos para o segundo ponto, Will? Ou você quer explorar mais uma coisa nesse sentido? Não. Pode ir. Agora nós vamos falar aqui sobre o custo de administração dos fundos imobiliários, tá? As pessoas normalmente, infelizmente, as pessoas quando vão comprar um fundo, primeiro olhar deles é o quê? É o yield. É uma tristeza que seja assim, tá? É para isso que você, o Will e muitos educadores financeiros, eles fomentam que você não deve fazer isso, né? Primeiro você deve olhar o patrimônio, que não é o nosso caso aqui, não é nosso case aqui. Mas se vê o yield. Só que aquele yield é no momento da compra. Tá? Nós temos que ver a estrutura do fundo antes. Tá? Você tem que abrir o relatório gerencial quando tem, tá? Mesmo não sendo obrigado, entendeu? É ideal que a gente compre só quem faça relatório gerencial. Não é obrigatório. Não é obrigatório, meu querido. Mas não compre. Se nós pararmos de comprar fundo que não faz relatório gerencial, que não faça uma cartinha, pelo menos o gestor gasta lá 3, 4 parágrafos, e se explique alguma coisa que aconteceu com o fundo, não compre. Tire ele de fixo. O que custa fazer um raio de um relatório gerencial? Bota um funcionário de custo barato, ele vai fazer aquilo. Vamos respeitar o cotista, né? Vamos respeitar mais o cotista. Tá? Mesmo sendo monativo, não interessa. Diga que quebrou uma telha, mas olha só, gente, quebrou uma telha com o vento, com a chuva, tal. Mas explique-se, se explique. Quem é os donos somos nós, os cotistas. Vamos lá. O custo de administração tem vários tipos de cobranças, tá? O que tem maior, que eu já percebi, que a maior proporção é sobre o PL, tá? E mesmo PL, muitos fundos possuem até um valor mínimo estabelecido, tá? Eles cobram, se te baixar daquilo, é o valor que ele está no estatuto e pronto, acabou, não tem conversa. E dano-se o cotista. Vários estão por proporcionalidade de mercado, tá? Baseado no valor da negociação das cotas no mercado secundário, que eu acho tremendo um absurdo. Um absurdo. Pagar por valor de cota é um absurdo.
Vamos lá, eu vou chegar na tese. Tem alguns que têm uma taxa nominal fixa, aquele valor fixo. Alguns raros, que eu acho que seriam o mais justo para todos, seriam os das receitas do fundo, né, os rendimentos do fundo, e mesmo assim ainda é fácil encontrar taxa de performance, como se o cara fizesse o trabalho dele, que seria uma obrigação de trabalhar direito, você tem que premiar o camarada. Tá? Eu acho que quem se submete a uma função, ele tem que fazer a função direito. Tá? A gente ainda tem que pagar um prêmio. Você foi legal, parabéns, então tu ganhou um a mais. Bom, tudo bem, mas eu acho, Rui das Neves, eu não acho isso correto para os fundos de tijolo. Tá? Eu também quero colocar aqui que eu tenho ciência que tem que ter diferenças, tá? Porque tem muitos detalhes que diferenciam os gestores de fundo. Não pode também colocar todos iguais. Porque possuem muitos tipos, monoativos, monoinquilinos, que são gestão passiva, que é uma gestão mais simples. Tá? Há multiativos, multiinquilinos, de papéis, de FOFs. Esses últimos, inclusive, são muito mais complexos, que são conhecidos como gestão ativa. É esperado, lógico e justo, que quanto mais ativa e complexa a gestão, seja maior o valor da taxa. É justo, né? E o custo operacional cobrado aos cotistas, que tem que ser reconhecidos como os verdadeiros proprietários do negócio. Vamos lá, eu levantei alguns tipos de taxas que as pessoas, com certeza, sua maioria, não olham isso, não olham. Tá? Veja bem alguns exemplos, não vou precisar ler todos eles, mas você vê que aqui é para o PL. Eles colocam lá um percentual, 0,30%, 0,50%, 1%, tá, do PL, e ainda colocam muitos com valores fixos, corrigidos, ainda colocam mensais corrigidos pelo IGPM, hein? Olha só que interessante. Então, são como esses PL. Eu peguei algumas aqui pelo valor de mercado. Tá? 0,10, 0,20, dependendo do valor do mercado do fundo. Mesmo assim, pelo valor do fundo, eles colocam um valor mínimo de mensal. Quer dizer, o gestor não pode perder nada. Ele não é parceiro na hora do pepino, né? Na hora do problema, ele não é parceiro, né? Na hora de criar, na hora de ganhar, é bom, mas na hora de dividir o problema, não é. Então, vocês veem um monte de tipos aí de taxa de gestão por valor mercado. Eu consegui achar duas aqui, até pode ter, porque eu não olhei todos, eu também não sou auditor, mas eu achei dois aqui com valor fixo, e achei aqui acho que foram 5 que eu achei com valor proporcional. Tá? Eu nem entrei nos fundos para analisar e chegar aqui e dizer qual o fundo, qual no fundo, que a gente não está querendo fazer propaganda aqui, né, William? Não. Mas a gente quer demonstrar que há sim alguns gestores que fazem por esse método que eu acho um pouco mais justo. Tá? Agora, vamos lá. Laudo de avaliação. Por que eu coloquei esse laudo de avaliação antes da tese? Porque esses laudos de avaliação, eles estão conjugados com essa cobrança. Tá? Normalmente, esses laudos de avaliação, que eles são chamados como valuation, eles são baseados como? Como é que eles fazem os cálculos? Tá? Eles colocam primeiro o valor do imóvel, né? O valor físico do imóvel, que é a premissa inicial, né? Quanto é que vale aquele imóvel. Depois eles colocam a expectativa de renda, quando é um contrato novo, ou uma renda que já está em curso, né? Por exemplo, quando o fundo compra um imóvel já alugado, ou compra de um proprietário e faz o contrato de aluguel, que é chamado no mercado como cap rate, né? É uma renda que já vai ficar em curso, né? Então, por que os laudos eles não colocam no valor desse laudo o valor patrimonial real, quer dizer, aquele valor do imóvel vazio, tá? Ele só coloca o valor pelo tal do fluxo de caixa descontado, tá? Que é o nome mais básico, né? Mais tradicional, né? Eu não acho certo. Eu sei que é muito antigo, tá? Não sou contra isso, tem que ser colocado, mas eu acho que no laudo tem que ter essas duas avaliações, para referência nossa. Quanto o imóvel vale vazio, pronto para venda, e quanto ele vale com renda. Porque, poxa, o que pode acontecer com o prédio na Presidente Vargas? Ele estava alugado, o laudo de avaliação foi lá e valia tantos milhões.
De repente, o inquilino saiu. Quando você vai ver o laudo depois, caiu assim absurdamente. Peraí, mas o prédio ficou valendo menos de um dia para o outro? Não, o prédio valia aquele mesmo preço. Ele, com renda é que ele valia o valor do fluxo de caixa descontado. Então, eu acho que tem que ter sim, tá? E quando eu questiono, às vezes, algum especialista tal, eles usam um nome assim, não, mas se colocar o imóvel assim, desse jeito, é um jeito extremo, a gente coloca, às vezes, como taxa de desconto. Mas que desconto? Que raio de nome desconto? Não é desconto, cara. Se você ou eu, a gente for comprar uma casa agora, vale lá 300 mil, vamos pagar quanto? 300. Vamos alugar? Pum, vai alugar por tantos mil por mês? Pronto. A 300 mil vai ser aquilo, cara. Tem que colocar aquilo. A pessoa tem que colocar aquilo. Aí as pessoas, quando vão comprar o fundo, vão lá abrir o home broker, não, os sites especializados, né? Aí vem lá, VPA. Peraí. Valor patrimonial. A pessoa pensa logo o quê? O valor do patrimônio. Eu estou comprando patrimônio. Ah, tá 0,98 patrimônio. Ah, tá barato. Ah, tá 1,10 de patrimônio. Ah, tá caro. Mas peraí, tá em cima de quê? Tá em cima do valor do imóvel mais o aluguel. As pessoas têm que saber essa diferença. Então. Eu acho que é uma maneira de disfarçar a situação, entendeu? Porque sabe que a maioria predominante dos cotistas, principalmente dos últimos anos que entraram, dos últimos meses, eles só olham para o yield. Então, olha para o valor patrimonial. Eu também não vou dizer, eu não vou mentir. Quando eu entrei, eu fiz isso. Olhei valor patrimonial. Caramba, 0,90. Tá barato. Mas eu fiz a minha parte. Eu fui estudar. Eu fui ler, fui me aprofundar. Tentei fazer uma coisa técnica. Tá? Eu até fico reclamando muito desse valor patrimonial, P/BP. Eu acho que eles tinham que mudar esse nome. Entendeu? Quer fazer um laudo? Coloca um laudo assim, VPV, valor patrimonial vazio. Acho que seria... Rui, e com tudo isso, até eu vejo o pessoal falando, né? Com todas essas vertentes, você acha que os fundos imobiliários são atrativos ainda? São. Olha, mesmo com tudo isso que eu estou dizendo aqui, ainda é um bom investimento. É um investimento seguro, tá? Por isso que eu estou aqui tentando ver se melhora a característica do fundo imobiliário, mas ainda é uma boa forma de renda, entendeu? Onde você consegue ter uma renda e o teu patrimônio com os anos ele continua lá proporcional e os imóveis são praticamente sempre de primeira linha, que eles chamam de AAA, AA, quer dizer, não tem casa vagabunda, imóvel vagabundo em fundo imobiliário. E mesmo assim, com a taxa Selic baixa, ainda você acha que é atrativo ainda? Bom, por que pode estar essa dúvida que é ou não é? Porque a Selic baixou muito. Baixou, né? Como ela baixou muito, todos os investimentos baixaram. O CDB baixou, o Tesouro Direto baixou, os fundos imobiliários baixaram, tudo baixa. Tudo baixa. A Selic vai empurrando tudo, entendeu? Só que o problema é o seguinte, as pessoas também que estão entrando agora, elas não lembram que, mal ou bem, o fundo imobiliário é renda variável. Ela não é renda fixa. Ela não serve para reserva de emergência. Entendeu? As pessoas chegam lá, deixa eu olhar quanto eu estou aqui no CDB do meu banco. Ah, estou tirando tanto. E aquele fundo ali está dando mais 1%, mais 1,5%. Vou passar para lá. Peraí. A renda fixa, se está dando pouco, está dando muito, não interessa. Ela só dá a clive. Você não vai chegar no teu banco hoje, você tem lá R$10, amanhã tem 9. No fundo imobiliário, ele pode chegar, você ter R$10, no dia seguinte você tem 9, 8. Então tem que ter um spread, tem que ter um ganho real, que até 2016, quando foi a áurea última áurea dos juros altos dos bancos, tá?
ainda por cima estava com 4%. Os fundos imobiliários tinham um ganho real de 4%. Hoje não dá nem 2%. As pessoas estão achando que é a mesma coisa, se nivela. Deixa eu ver aqui, se esse mês aqui meu fundo vai cair, eu volto para o CDB. Peraí, gente. Venda variável é venda variável. Renda fixa é renda fixa. E você, como investidor, você acha que é melhor mesclar ou você ter só a carteira de fundos imobiliários? Qual que é a sua opinião? Não. Sempre tem que mesclar. Tem uma sempre mescla. Tem que mesclar. Eu acho que cada um tem um perfil, entende? Eu acho que cada um tem um perfil. Tá? Existe uma teoria que eu estudei, não me lembro aonde, que o interessante é a pessoa pegar a sua idade. A sua idade seria de fundos imobiliários e até a diferença até 100, você diversificar entre ações e renda fixa. Entendi. Bom, cada um... Eu ainda não estou assim, eu gosto muito da renda mensal, mas eu não vou dizer que as ações, quando são muito bem geridas, quando são muito bem administradas, quando você tem conhecimento, elas até podem dar maiores ganhos com o fundo imobiliário, mas não é perenes. O Rafael Duarte... Eu não estou vendo comentário, gente, desculpa. Viu, Rui? O Rafael Duarte está perguntando para você o que você acha de comprar vacância em fundo imobiliário. Vacância. Veja bem, não há problema nenhum comprar vacância. Mas você tem que analisar o seguinte. Vamos a hoje, tá? Vamos a hoje. Se uma média dos fundos imobiliários estão dando 7%, tá? Vamos a nível hipotético, tá? Estão dando 7% ao ano. E aquele fundo que você quer comprar, ele está dando, vamos lá, 6%. Mas você tem que estudar o fundo para saber se ele conseguir completar aquela vacância, se ele conseguir acabar com a vacância, ele tem que dar mais do que os outros. Porque se você comprar a vacância para depois ele alugar tudo, ele ficar igual aos outros, não faz o menor sentido, meu amigo. Tá? Você tem que ver uma vantagem de você comprar a vacância, você está comprando risco, tá? Ele pode demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses, pode demorar 1 ano para você acabar a vacância. Mas quando acabar a vacância, esse valor tem que passar pelos outros. Senão não faz sentido. Você entendeu o raciocínio, Will? Entendi, sim. Muito claro. Você quer tocar o barco aí? Pode tocar o barco. Vamos lá. Eu com esse microfone aqui, vou falar para você. Viu? Não tem problema, vamos lá. Tá? Eu falo pra caramba, então você fica tranquilo. Toca aí. Ainda mais quando a causa é boa. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês verem depois, tá? Vou deixar essa tela aqui alguns segundos para vocês olharem. Vejam esses programas, tá? Esses programas, para tu ver como o laudo de avaliação ele é tão complexo que só o professor Arthur Vieira de Moraes ele realizou 3 programas, tá? Tanto que está aqui com o programa 28, com a arquiteta Joana Matos da Silva, o programa número 36, do professor João Rocha Faria, um decano, um cara espetacular, inteligentíssimo, com o avaliador Antônio Reis, também acho que foi uma didática maravilhosa desse senhor, né, no programa dele. Vejam esse programa quando vocês tiverem tempo, porque vai agregar muito conhecimento e vocês vão ver que, no final, cada um tem uma técnica diferente. Mas, no final, se resume ao quê? Fluxo de caixa descontado. Tá? O Clube FI também fez um programa, tá? No dia 13/6, com esse especialista Fernando Didziaks, acho que é isso que se fala, nome bem estrangeiro. Tá? Eu também participei ao vivo fiz até algumas perguntas, né, sobre ele, sobre essa questão, né? E ele foi muito simpático, ele respondeu. Tá? Mas é muito bom, vejam depois, tá? Vamos para a próxima. Tá? Todas essas 4 teses, tá? Todas elas, no final, respeitaram a norma técnica, que eu fui procurar se tinha alguma norma, alguma essência que tinha que ser respeitada. Tá? Existe a norma técnica 14653, tá? Que é sobre avaliações de bens. Tá? Então, todas elas respeitaram, e eles têm que fazer os laudos, tá? E como as gestoras, quando pedem, tá? Esses avaliadores têm que ser credenciados, fica tudo dentro da lei. Tá?
Mas mesmo tudo dentro da lei, eu pessoalmente, Rui, eu ainda questiono um pouquinho os valores que são colocados nesses laudos, tá? Eu acho que tem sei lá, tem alguma coisa estranha, tá, nesses laudos de avaliação, tá? Vamos continuar. Tá? Eu sempre, nos sites especializados, as pessoas que me conhecem, eu não conheço um monte de gente, mas acaba que a gente se conhece por nomes, né? Nos nomes no YouTube e por aí afora. As pessoas veem que eu sou bastante ativo e estou sempre falando sobre esses laudos, sobre taxas e tudo mais. Mas é interessante que esse programa aqui, também, do Arthur Vieira de Moraes, ele chamou esse especialista Jacinto Santos. E ele falou exatamente o que eu já tinha questionado a ele alguns programas atrás, onde eu até mandei esses vídeos em off para o Will, né? E ele viu, eu questionando sobre isso, tá? Ele, nesse programa, que fica fácil para vocês acessarem, o programa do Jacinto, que esqueci aqui, desculpe, gente, eu não botei o número do programa aqui, me perdoa, mas foi de semana retrasada. E ele falou exatamente nos 19:10 sobre o viés, tá? A obscuridade desses fundos dos laudos, tá? Ele disse que já trabalhou numa empresa dessas, alguma coisa nesse sentido, e ele acha que há uma obscuridade, é estranha, há muita estranheza, não é confiável. E ele chegou a dizer que para as pessoas não usarem como referência. Pô, então peraí, então para que tem um laudo, então? Quer dizer que quando ele é confrontado em frente a especialista como Arthur Vieira de Moraes, o laudo não serve? Mas agora tá ouvindo bem aqui? Peraí, troquei o microfone. Eu continuei escutando. Então, há muitas coisas dos fundos imobiliários, não é questão de crucificar o fundo imobiliário, mas estou aqui defendendo. E ações também tem muito disso também. Ah, lógico. Só que, gente, o fundo imobiliário, os cotistas, eles conseguem ter é mais tangível. As pessoas conseguem ter mais comando nos fundos imobiliários. As empresas são muito mais complexas, são muito mais grandiosas. Uma empresa, você não consegue chegar numa assembleia e ter voz, mesmo você tendo meia dúzia de cotas. Tá? No fundo imobiliário você consegue. Você consegue. Você tem 0,000. Mas pelo menos você, numa assembleia, você tem voz, você consegue colocar sua influência nos outros. Entendeu? Colocar o que você acha que é melhor. Tá? Não é por causa disso que não podem fazer besteira, como aconteceu há pouco tempo no fundo daquele prédio do Almirante Barroso, da Caixa Econômica. Foi feita uma assembleia, os cotistas que foram lá acharam que não precisava fazer reforma. Não, porque a Caixa Econômica está lá há 200 anos, quase 300 anos, na época do Pedro Álvares Cabral, eles não vão sair, deixa o prédio do jeito que está. Tomaram na carqueta. A Caixa Econômica está lá, alugou um prédio na JHSF e saiu de lá. Pronto, agora está aí o fundo, um prédio enorme, velho, que é um monoativo, vão ter que gastar uma fortuna para transformar ele em multiativo, né? Monoativo, multi-inquilinos, e perderam um contrato atípico. Mas não é por causa disso, entendeu? Que eu vou dizer que o cotista fazem besteira. Não, pelo menos fizeram o que eles queriam. Que é isso que eu acho que tem que ser feito. Os cotistas têm que fazer o que eles querem, não os gestores. Rui, na sua opinião, um bom fundo imobiliário ele performa quanto? O que você olha nesse case inteiro? Olha, é complicado você falar isso com os preços de hoje, que as pessoas estão comprando e estão aceitando qualquer valor. Eu acho muito mais importante, Will, eu não estou fugindo da sua pergunta, não, tá? Estou tentando contextualizar. Eu acho muito mais importante as pessoas olharem para o yield on cost. O yield on cost eu acho muito mais importante que o yield. Tá? Você sabendo comprando em momentos, tá? Não vendendo só porque subiu um pouquinho, fazer trader como se fazem ações, você consegue facilmente mais de 1% por mês em qualquer fundo imobiliário. O problema é você saber entrar, entendeu? E não subir muita média.
Hoje eles não estão tão bons assim. Porque o prêmio de risco, como eu falei há pouco, né? O prêmio de risco está um pouco mais que a Selic. Entendeu? Que nem o caso do Max Renda, né? O Max Renda eu tenho muito papel. Eu também tenho Max Renda e o meu Inencos, o seu também deve estar assim, deve dar 1,12, 1,14, 1,15 no mínimo. Deve Exatamente. Então, qual é o melhor investimento? O de 1,15? Eu prefiro deixar ali e de vez em quando dar uma bicadinha nele. Lógico, quando dá aquela onda lá, a gente dá uma beliscada, lógico. Dá uma bicadinha, lógico. Pelo amor de Deus. Até porque a gente aqui, o preço importa, tá? A gente tem inteligência. Sem dúvida, lógico. Isso daí é para vender história curso. Fiada. Isso é história fiada. Isso é para vender curso para gente boa. O pessoal gosta de historinha fiada, mas eu não gosto de historinha fiada. Vamos lá, vamos continuar? Manda ver. Vamos lá. Agora eu vou começar a contextualizar o que essas cobranças dos gestores, tá? Gente, desculpa, eu não tô vendo as perguntas, tá, gente? Eu tô com a minha tela aberta, tá? Não, eu pego aqui para você depois, tá? Se você precisa achar que a pergunta é pertinente a isso, a gente tenta responder se eu souber, lógico, né? Que eu não sou expert como o Will diz, eu fico muito orgulhoso. As pessoas pensam, as pessoas que eu ajudo também pensam, mas eu sou mais um entusiasta, gosto de estudar do que um expert. Mas vamos lá. Vamos fazer uma comparação puramente ilustrativa, tá? Um caso normal, tá? Uma pessoa, uma família, tá? Que tenha 10 casas que custaram 300 mil reais. Gente, eu não vou colocar aqui, como eu coloquei nessa observação aqui, não vou botar IR, manutenção, isso aí não é o caso aqui. Nós estamos falando exatamente sobre percentual de cobrança, tá ok, gente? Vamos lá. Cada imóvel custou 300 mil, então o total do patrimônio é 3 milhões, tá? Eu consultando aqui, e até por causa própria, e eu consultando, eu descobri que, além de fontes, né, no caderno especial dos imóveis, tá, da revista Exame, nós sabemos que hoje uma locação está na média de 3% ao mês, tá? E quando é grandes centros urbanos, onde é a muvuca mesmo, né? Ele pode chegar a 0,4. Então você vê que é muito próximo à poupança, né? Agora vamos lá. Para obter para facilitar e obter uma possível média nacional, eu usei nesse exemplo aqui, inventei 0,333, tá? Vocês vão entender depois por quê, tá? Para cada casa, tá? E em consultas administradoras imobiliárias, eu levantei que a cobrança média nas imobiliárias normais, que cá entre nós, todo mundo já deve ter, ou aluga, ou já entregou para alugar, ou sabe alguma família que as imobiliárias cobram 10% de taxa. Tá? Não é isso, mais ou menos isso, Will? Exatamente. Imobiliário normal, isso é normal que a gente vê aí. Tá? Então, para tentar equalizar no nosso exemplo, tá? Para tentar colocar bem igualzinho, eu coloquei, para respeitar isso, eu coloquei sobre PL, tá? Se fosse, nesse mesmo caso, sobre um PL. Então, ele daria uma taxa pelo PL de 0,3996 ao ano, tá? Dividindo isso por 12, daria 0,0333 ao mês. Tá? Então, eu equalizei para poder conseguir bater a mesma coisa. Vamos lá. No caso da administração normal, tá? Então, vamos lá. Você tem 10 casas, cada aluguel a R$1.000, então você tem 10 mil reais de renda nas casas, tá? 0 de vacância nesse exemplo. Então, vamos lá. Você 10 mil reais, você entrega 10% ao administrador, tá? E que daria mil reais, nesse caso, né? O proprietário vai receber 9 mil. Então, vamos fazer o resumo. O proprietário recebe 90%, o administrador, o gestor, o nome que dê, ou advogado, tanto faz que cada um dá um nome, ele recebe 10%. Então, nesse caso, 10% vai ser sempre 10%. O administrador é teu parceiro, é teu sócio. Exato. Vamos lá. Aí, vamos lá. Acontece uma vacância, que é a coisa mais natural do mundo, até pela crise que ainda estamos, né? Uhum. Aí, sai 3 imóveis,
Tá? Então, 3 imóveis, nesse percentual, seria 30% da renda financeira perdida. Então, vamos dar um exemplo. 7 mil de aluguéis, dos que pagam, 10% para o administrador. Então, sobra quanto? 6.300. 300, exatamente. Vamos lá, resumindo. Proprietário, 90%. Gestor, 10%. Exato. Então, tá justo. O cara tá junto contigo. Ele também vai querer alugar. Claro. Entendeu? Ele tá no momento ruim e momento bom. É teu casamento. Entendeu? Tá no momento ruim e momento bom. Agora, vamos começar agora o pepino. Agora que a gente vai começar a demonstrar o que os cotistas não percebem. Uhum. Vamos lá. Vamos na mesma equivalência, tá? Na mesma equivalência. O patrimônio de 3 milhões, 10 alugados, tá? 0,033 pelo PL, deu exatamente, correto, Will? 100% Exato. De alocado. Agora que pega. O fundo fica vazio 30%. Tá? Vamos lá. 7 mil de aluguel. 0,33 do PL. O gestor, o engraçadinho, continua recebendo a mesma coisa. E os proprietários, nós cotistas, recebemos 6 mil. Resumindo, 30% de vacância. Você recebe do que você recebeu do fluxo de caixa, qualquer nome que dê essa droga, você só recebe 85,71%. E o gestor, 14%. Quer dizer, começa a virar, ele começa a receber a porcentagem de real estate. Exatamente, ele recebe mais, né? Quer dizer, ele recebe mais, quer dizer, parece que é um prêmio. Aí o gestor ainda chega lá, não, nossa preocupação com nossos cotistas, nós vamos contratar uma auditoria, uma especialista para tentar alocar. Eu queria entender qual é a função do administrador. Pô, quer dizer que o administrador só faz uma função e quando tem que fazer outra, chama outro. Tá? Eu não vou nem chegar a dizer que tem muito fundo imobiliário, tá, que você vai levantar lá, eu não vou voltar o slide, não. O cara coloca lá, gestão tanto por cento, a auditoria, todo mês o mesmo valor. Gente, leiam, pesquisem. O cara consegue cobrar na gestão e administração o mesmo preço, com uma auditoria todo mês, o mesmo valor. Esse valor é nosso. E quanto mais vacância, mais dinheiro ele bota no bolso. Com certeza, que ele não é parceiro. Desculpe, gestores, vocês não são parceiros quem compra assim. Quem cobra assim. Não são. Eu sei que pode ter premissa técnica, vocês podem falar o que for. As coisas mudaram. Nós estamos em 2019, indo para 2020. Gente, os cotistas são os donos. Nós somos os donos. Fala, Will, desculpe. Não, você está certíssimo. Eu acho que... Mas a gente tem que enfatizar também que não são todos os fundos, né, que fazem isso, né? Não. Eu coloquei até uns exemplos antes, né? Uhum. Tá? Gente, eu consegui ver um comentário aqui. Não tô bravo não, gente. É com o meu microfone. eu tô falando alto porque eu não sei como é que tá o... Não, tá saindo bem. Entendeu? Até porque eu já tô calmo, porque eu já tô aqui no meu vinho pra poder relaxar. Né? Entendeu? Porque não é fácil encarar a fera como eu aí nada, que isso. E participar no Brasil inteiro e sabendo que nós estamos mexendo em vespeiro. Nós estamos abrindo os olhos das pessoas. Sem dúvida. Quem está vendo ao vivo, ou quem está vendo, passe para as pessoas. Espalhem. As pessoas têm que saber como estão sendo cobrados. E não e vamos enfatizar que o Rui, ele é um investidor de fundo imobiliário. Ele é um investidor. Entendeu? Sim. Eu tenho uma renda, eu pago minhas contas com fundo imobiliário. O que é isso? Ô, Michele, muito boa noite aí para você. Anderson aí, o Marcelo, todo o pessoal. O meu microfone não tá legal, entendeu, gente? Depois eu vou dar uma olhada e vamos que vamos. Continua, Rui. Vamos lá. Agora vai ser pior, tá? Gente, quem tem algum problema de pressão, toma um remedinho, entendeu? Toma um remedinho, ou bebe um vinhozinho, ou dá uma relaxada. Quer que eu espere 10 segundos? Eu espero 10 segundos para você contar até 10, entendeu? Agora vamos pelo valor de mercado. Isso isso, meu Deus do céu, eu não entendo como é que os gestores têm a cara de pau, entendeu? De colocar valor de mercado. Quer dizer que se um monte de CPF novo que não entende nada começa a aceitar pagar qualquer coisa, entendeu?
O gestor... Obrigado, gente! Paguem caro que eu vou ganhar mais, seus otários. Desculpe, é a minha maneira de falar, já que eu estou aqui me sentindo à vontade aqui na casa do rei. Entendeu? Não, sempre, sem dúvida. Eu acho que você tem que... tem muita gente que vai entrar em fundo imobiliário e acha que é a sétima maravilha do mundo, e não é. Sim, é muito bom, mas não é. Tá? Will, se você quiser aqui que eu mude a maneira de falar, que eu fico etiqueta... Não, continua, tá bom demais. Eu já até separei aqui um paletó, uma gravata. Eu meto um paletó, uma gravata aqui, eu começo a falar em juridiquês aqui, muda a postura. Vai virar o gestor, aí não vale. Aí vão me confundir aí, entendeu? Continua aí. Vamos lá. Agora vamos pelo valor de mercado. Valor de mercado. Nesse caso, o laudo de avaliação, ele é sempre colocado com o fluxo de caixa descontado. Ele não coloca lá juntinho o valor vazio, tá? O fluxo faz descontado. Então, nesse caso hipotético, eu tentei fazer desculpe, valuation, tá? Valuation de casinha desenhada em PowerPoint, mas em cima do patrimônio de 3 milhões, eu tentei calcular um contrato de 120 mil por ano, Bom, estabeleci 3 milhões e 800. Sendo que o preço por valor patrimonial eu coloquei a 1,10. Perceba, se qualquer pessoa que é investidor de fundo imobiliário pode olhar lá que 1,10 tem um monte, mas não é muito não, é um monte. Tanto que a CVM fez um comunicado e o Arthur Vieira de Moraes, no último programa, avisou as pessoas, olha, está descolando demais do valor do valor de avaliação, hein, tá descolando do valor com os aluguéis, hein, gente? Não é com o valor vazio, não, hein? É com tal de fluxo de caixa descontado, o engraçadinho lá, tá? Agora, vamos lá. Devia colocar, devia dar um prêmio para esse fluxo de caixa descontado. Eu vou mandar imprimir isso e botar lá na porta de casa. Aqui não tem fluxo de caixa descontado. Oferecer até cafezinho para você, né, Rui? Vamos lá. Usando esse exemplo, o valor de referência da taxa, tá, vai ficar em torno de 4 milhões 180 mil. Não é 3 milhões como valor real, não, né? É 4 milhões 180, porque seria 10% acima do valor do laudo. Já que quando a gente olha lá no valor de mercado, a gente sempre vê lá P/VPA. Então, é sempre calculado em cima do valor, do último valor da cota negociada. Então, vamos lá. Valor da referência dessa cota, 4 milhões 180 mil. Aluguel, 10 mil. 0,0333 do valor dá R$ 1.391. E nós, os cotistas, os donos, vamos receber 8.608, sem vacância, hein? Resumindo, já começamos com 100 vacância, já nos ferrando, porque em vez de receber 90%, já recebemos 86%. Tá? E o gestor, ele já começa dando tiro de 13,91%. Pra que eu vou ser cotista, pô? Vamos montar uma gestora de fundo, cara. É o jeito. Porra, pelo amor de Deus, pô. Assim eu fico bem fácil. Pô, que isso? Pô. Vamos lá. Pior ainda é quando tem vacância. Vamos usar sempre o mesmo exemplo. Tá? A vacância de 30%. Aí, 1,10 do valor do P/VPA. 7 mil menos 0, tal. Nós só vamos receber 80,12%. E os caras quase 20%. E os camaradinha lá, os terninho e gravata, tá? Tudo bem, que fazem a coisa acontecer. Mas recebem quase 20%, cara. E viram donos, cara. Então. Porque. Isso não é parceria. Isso não é parceria. Não. Isso é um absurdo. Vamos lá. Agora vamos lá. Podemos continuar, gente? Vocês entenderam? Depois a gente abre para perguntas, sim, Rui. sim. Se eu souber responder, estamos aqui. Que isso. Vamos lá.
Vamos em frente. Vamos lá. Subscrições. Opa, passei 2 vezes aqui. Tá, subscrições, tá? É o terceiro case, e é o finalzinho já, que eu tenho batido muito sobre isso, tá? Essas subscrições, tá? Os gestores estão aproveitando esse dinheiro novo, esses novos CPFs que estão entrando, e eles estão surfando nessa onda, entendeu? Tá? Vamos lá. As emissões, quando são feitas, e após toda a operação concluída, a renda por cota sendo diminuída, quem sai perdendo é o cotista, principalmente o antigo, e quem ganha realmente é o gestor. Uma subscrição atrás da outra, mesmo não permitindo dar condições aos investidores CPFs a exercerem, não deveria prejudicá-los. Mesmo assim, só é exercida com base de 25%. Quem disse isso foi o Rodrigo Costa Medeiros, numa entrevista a Arthur Vieira de Moraes. Tá? Ele disse que as subscrições, os CPFs estão conseguindo no máximo 25%. Isso prova que ninguém consegue ficar duplicando valores toda hora tem que colocar dinheiro. Eu não consigo plantar árvore de dinheiro ainda. Tá? Não sei se aí Atibaia tem algum terreno bom para isso. Não. Tem. A rapaziadinha tem. Terreno... Funcionário para isso tá cheio aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui no Rio, então, tem toda esquina. Vamos lá. Vamos lá. Segue o jogo. Vamos lá. Mas não se percebe a injustiça que está acontecendo com as pessoas que acreditam no case dos FIs desde os áureos tempos da renda fixa. Essas mesmas que passaram sua fase de acumulação e estão atualmente com fase de usufruição, precisando se respeitar a sua renda. Foi um exemplo que até o Giacomo textualizou melhor do que eu, né, na sexta-feira, né, que a pessoa está lá, juntou 30, 40 anos, aí acaba vendendo os imóveis e passando para fundos imobiliários. Ela não tem dinheiro para ficar absorvendo subscrição, ela está querendo ter aquela renda. Tanto que um monte de fundo, qual o nome deles? Max, não sei o que, renda, não sei o que, renda, não sei, os nomes deles sempre tem uma renda lá. Não é isso, Will? Sem dúvida. Eles usam sempre esse nome renda. Tá? Então, o que acontece? Como eu falei agora há pouco, né, o ganho real até 2016 estava em 4%, hoje está menos de 2%. Tá? E os novos investidores, eles não estão entendendo que tem que ter um spread de diferença da renda fixa para o fundo imobiliário, porque é renda variável. Renda variável. Vamos lá. Tá? Mesmo com os cap rates menores, tá? Estando em declive, né? Ainda é possível proteger o cotista quando as operações são estrategicamente bem executadas. Um caso de demonstração da minha tese foi o gestor do Fábio Carvalho, ele contando que foi questionado por cotistas quando ele foi fazer essa última subscrição. E esse fundo aí, eu tenho cota do fundo, o Alzir 11. Tá? Que também não estou fazendo propaganda, não. Estou falando o que aconteceu. Tá? Ele foi questionado. Gente, depois vocês printem a tela e vejam esse programa do Clube FI. Ele foi entrevistado por Ricardo Duque. Tá? No dia 14/10, foi agora. Eu tive que alterar isso aqui correndo para colocar isso. Tá? Que foi maravilhoso. Ele falou exatamente o que nós estamos falando aqui. Ele foi questionado o seguinte: para que você vai aumentar o fundo se você não vai melhorar a cota? O valor do rendimento? Olha só, até o contrário, hein? Questionaram se ele vai aumentar o fundo, se não vai conseguir aumentar o rendimento por cota, para que ele vai aumentar? Nós sabemos, como ele recebe o PL, quanto maior o fundo, mais ele ganha. Mas tudo bem, vamos esquecer essa parte. E na vacância ainda ganha mais ainda. Oh, que lindo! Agora você entendeu, né? Lógico. Agora vamos lá. Ele, nesse vídeo, tá? Vocês vão ler, vão escutar aos 8 minutos e 10. Ele vai explicar o seguinte: ele falou: olha, eu pago mais ou menos, eu consigo pagar o cotista 65 centavos. Tá? E nossas operações, nosso projeto é continuar pagando 65. Mas você vai pagar, nós continuando com o mesmo valor, nós vamos estar com um fundo maior, mais quantidade de cotas, que vai melhorar a liquidez
e vai diminuir o risco retorno, porque você vai ter mais imóveis, quanto mais imóveis, mais inquilinos, menos risco de perder renda. Então ele falou exatamente isso. O fumo desse tamanho, né, Rui? Ele começou com 2 imóveis, hoje já vai para 6. Entendeu? Ele conseguiu comprar mais 4, se não me falha a memória, comprar 4, porque eu leio tantos fundos que você acaba confundindo, eu não quero falar besteira aqui. Entendeu? Quem vive realmente isso aí, eu gosto e tem a renda, mas eu não viu, sou... Rui? Então aquela questão que não existe almoço nem café de graça no mercado, ainda mais nos fundos imobiliários, ninguém é bobo então, né? Não. Bom, pelo menos eu e você não somos. Nós estamos aqui, tá? Você conversou comigo, eu falei esse caso, eu respeito a você e falei, olha, eu até participo. Se eu puder expor isso aí. O que você falou? Pode falar. Pode falar o que quiser. Entendeu? Eu também não gosto disso. Eu não gosto disso. Entendeu? A gente tem que ser correto, tem que ser justo. Eu não estou dizendo que eles têm que perder, não. O gestor tem que trabalhar. Eles é que fazem tudo acontecer. Eles fazem tudo acontecer. Mas, gestores, vamos ser parceiros. Não, e tem outra coisa, né, Rui? Nesse lance da vacância, nesse lance das porcentagens, eu acho que o gestor tem que trabalhar por performance. Se tá tudo locado, beleza. Se não tá, amigo, vai ganhar menos. Lógico, é parceria. É performance. Lógico. Você não tem que dar prêmio com ninguém. O gestor do coisa é maravilhoso. O gestor não sei o que. Ele é maravilhoso o quê, pô? Ele é um prestador de serviço, cara. Claro que é. Ele é nosso empregado lá. Ele é nosso peão lá. Peão chique, é um peão chique, mas cara. Então. Pô, gente, vamos acordar, gente. Vamos lá. Tá finalzinho, tá? Vocês prestem atenção também, gente, nesse programa do Clube FI, o 45, tá? Esse cidadão, Anderson Louders. Eu conheço ele. Conhece ele? Conheço. Rapaz, pessoalmente, que maravilha. Eu gostaria de conhecê-lo. Esse cidadão foi maravilhoso. Ele falou mais ou menos, lógico, ele não se aprofundou com números como nós fizemos aqui. Tá? Não foi na veia. Tá? Mas ele reclamou dessas subscrições exageradas. Ele chegou a falar em respeito ao cotista. Ele usou essa palavra, respeito. Eu na sexta-feira passada, falei em sacanagem com os cotistas. Né? Ele é muito mais educado que eu, porque hoje eu não estou de paletó. Então, ele falou respeito. Tem que ter respeito aos cotistas antigos. Tá? O fundo pode crescer, entendeu? Pode crescer organicamente e todo mundo ganhar. Entendeu? Então, vejam esse programa que foi muito bom. E eu também recomendo a vocês verem esse programa com o Rodrigo Costa Medeiros, tá? No programa 137, com o maravilhoso Arthur Vieira de Moraes. E segunda-feira ele está aqui, ó. Segunda-feira ele vem, viu? Segunda-feira, né? Segunda não. Terça-feira. Que maravilha, hein? Que maravilha. Tomara que ele concorde com as coisas que eu digo. Eu sei que eu entendo a posição dele, mas verdade é verdade. Vou fazer assim, ó. Se você quiser participar, eu vou dar um link só para você participar. Olha só, tanta gente. Eu vou arrumar alguma coisa na rua para eu ser preso. Vou bater no guarda ali. Nós vamos apertar ele aqui terça-feira. Coitado, ele não é gestor, rapaz. Ele não é gestor. E é gente boa, ele é um especialista, não. Tanto que eu coloquei ele aqui, eu não sabia disso, coloquei ele aqui. O Rodrigo é meu amigo, velho. Quem me conhece aí pelas internet da vida, sabe que eu sou muito... Eu falo mesmo, ativo, pronto, palavra certa, eu sou ativo, eu sou muito ativo. Eu faço texto mesmo, sou perfeccionista, eu faço texto mesmo, não quero nem saber, para fazer. E sempre respeitoso. Eu preciso até falar isso, Will, desculpe cortar, porque tem pessoas que acharam que naquele dia que a gente falou do gestor lá, do ex-dono de banco, eu falei até o nome, o doutor Luiz Hipólito, eu não briguei com ele, não. Eu apenas fui numa live
houve argumentações e eles não conseguiram responder, não aceitei os argumentos dele, mas ele, muito respeitosamente, no final, ele, ao vivo, ele disse, olha, Rui, gostei muito, eu sei que eu estou percebendo que está muito ressapiado, mas o João, que é o apresentador, tem meu contato, ele vai lhe dar o meu contato, e a gente se encontra, a gente entra em contato e vamos conversar sobre os seus argumentos, que são muito interessantes. Eu reclamei do Clube FI, porque eu mandei e-mail para eles e pedi o contato. E eles responderam com aquela frase tradicional, não damos contato aos entrevistados. Está gravado. O homem falou para dar o contato para mim. Entendeu? E eu sou um cara muito respeitoso, muito educado, entendeu? E eu vou conversar com ele, se ele deixar, se ele quiser realmente continuar com isso. Às vezes a turma quer dar uma de politicamente correto, e eu acho esse tipo de blindagem desnecessário, e tudo que você tem colocado aqui para nós é de muita importância. As pessoas que ainda não entraram nos fundos imobiliários e as pessoas que vão entrar, entendeu? Eu acho assim, olha, e esse senhor é muito educado, é um cara altamente respeitado no mercado, entendeu? A gente, lógico, no pinga-fogo, como você diz, a gente brincou, sacaneou, tal, mas vocês podem ver nos meus textos, todos os meus textos por aí, que eu não apago nenhum, tá? São todos muito bem respeitosos, muito contextualizados, entendeu? E é por isso que eu sou respeitado, acredito eu, por as pessoas que estão envolvidas nisso, o próprio Arthur Vieira de Moraes, que tomei um susto quando ele falou do meu nome para você, e você também, que mesmo antes de ele falar meu nome, você já me conhecia, porque claro. Eu sempre estava nas suas lives, de como você vende uma ideologia, tá? Você não é gestor, você não vende nada, você vende uma ideologia muito boa para as pessoas, e eu acho legal a sua ideologia, por isso que eu estava sempre participando, sempre de uma maneira de brincadeira, sempre brincando da calculadora. Aqui. A minha aqui, aí, ó. A minha é do Brás, cara. É a calculadora do Barça. Aqui. Muito número para os dividendos, muito números. Com certeza. Mas agora vamos voltar aqui. Vamos tocar. O Rodrigo Costa Medeiros, ele foi um que respondeu o meu argumento, tá? Muito educado, respondeu. Vamos passar aqui. Uhum. Gente, um recadinho antes. Gente, dete o dedo aqui no like em agradecimento e homenagem ao nosso querido Rui, porque realmente esse conteúdo é um conteúdo de muita qualidade, tá? E eu acabei nessa parada aqui, eu fui olhar um comentário aqui, perguntaram pela minha sogra. A minha sogra, eu comprei o fundo para ela, o fundo CARI 11, para tentar ver se ela usava o fundo, mas acabou que ela não usou o fundo CARI 11. Quem é dos antigos conhece esse fundo. Mas vamos lá. É fumo. O maior fumo da história que comprou na sua sogra. Eu nem vou falar nada. Vou dar spoiler. Você ama a sua sogra, eu vi tudo. Mas quando eu subir aqui a escada aqui pro meu quarto, eu vou apanhar, mas tudo bem. Mas vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Eu coloquei o texto aqui, argumentei sobre o que ele estava reclamando das subscrições e falando que tem tanta subscrição, quem estava se aproveitando eram os FOFs. Que os FOFs é que tem dinheiro para aproveitar isso, né? E eles acabam fazendo ganho de capital, até fazendo uma coisa um pouco fora do case, da natureza do fundo imobiliário. Fora do produto. Mas eles acabam fazendo volatilidade, ajudam a isso, tá? Então eu fiz a minha argumentação, falei que, não sei se conseguem ler, porque o meu está pouco claro, mas eu falei que essas diluições mesmo não aproveitadas, e os cap rates que não são altos, podiam balancear os PLs. Falei que essa CVM 476 ela acaba sendo um pouco culposa, porque acaba aumentando a proporção dos institucionais aos FOFs, perante os FIs. Bom, eu argumentei, e ele, educadíssimo como ele, respondeu: fala, amigo, como trazer
como trazer o estudo em 30 minutos? Que eu pedi que ele trouxesse um estudo, que seria ótimo, né? O estudo que ele estava argumentando, né? Em 30 minutos seria impossível. O Infomone, aumenta o tempo do programa do Arthur. É um dos melhores programas da internet, tá ok, meu querido? É o melhor, é o melhor. Aumenta o tempo. Mas vamos lá. Então, de certa forma, a sua linha de raciocínio de CPF FOFs parece correta. Tanto que desde março, mais ou menos, eu venho recomendando FOFs na carteira recomendada, coisa que não fazia antes, em razão desse cenário de emissão e ser benéfico para eles. Mas, claro, que não é qualquer um, só selecionado. Isso acontece nos 476, como acontece nos lotes adicionais. Tanto que tenho batido na tecla nos meus relatórios dos casos que os direitos de preferência estão sendo cada vez menos exercidos, como teve de casos de apenas 25% exercidos. Claro que isso é excelente para os FOFs institucionais. A gente, cotista, humilde, não consegue. Fumo! Vamos lá. Existe um outro detalhe dos FOFs, tá? Que eu preciso falar. Posso falar, Will? Posso falar, né? Fica à vontade. Vamos lá. Os FOFs, segundo o Rodrigo Costa Medeiros, são os que estão mais aproveitando subscrições. Tudo bem. Mas eu inclusive, falo mais. Como é que pode, qual o sentido prático que um fundo que paga 2 contabilidades, 2 auditorias, 2 tudo, gera muitas vezes mais yield que muitos fundos de tijolo? Prova que para isso precisa ter muito ganho de capital, causando possivelmente uma tendência de mercado ou até um excesso de volatilidade. Porque quando eles despejam compras ou vendas, eles já acabam mexendo na cotação. Correto, Will? Corretíssimo. É isso mesmo. Entendeu? Então, acaba dando um excesso de volatilidade, que eu acho que não agrega em nada o excesso. Tá? Artificial. Tudo existe, mas o excesso não é bom. Tá? O que me incomoda também é uma realidade que eu fisguei nessas 2 entrevistas, tá? Sobre as formações de FOFs e nos modos operantes deles. Tá? Primeiro, eles se comunicam entre eles, tá? Teoricamente, tinham que ser concorrentes. Eu também acho. Tá? Então, eles acabam obtendo uma concorrência desleal aos cotistas minoritários. Se os caras se conversam e conseguem fazer negociação fora da pedra, fora do home broker, pagando menos do que a cota, ou mais que a cota, peraí, então a gente também tem que participar. Peraí. Tá? Eu acho injusto isso. Eu estou aqui pela justiça. Tá? Eu também. Tá? Então, gente, perceba. Eu sei que não foi a intenção desse gestor, mas ele falou, meu amigo, está gravado e está gravado. Tá? Ele deu entrevista no Arthur Vieira de Moraes, no programa 103, e ele estava explicando, foi questionado quantos fundos ele tinha, né, de FOFs e tal, e ele acabou dizendo o seguinte: não, a gente acaba montando FOFs porque muitos institucionais, né, resumindo, os bilionários, chegam para a gente e pedem para montar vários FOFs espelhados, né, iguais, para poder dividir a grana deles, para ficarem menos de 10%, para ficar isento de imposto de renda. Isso não é ilegal, mas é imoral. Imoral, é lógico. Quer dizer, o cara faz... Isso não é legal, repito, não é ilegal. Mas aí, quer dizer, o cara faz o FOF para os caras e depois abre para qualquer pessoa, então faz o FOF fechado, porra. É verdade. Faz o FOF fechado, não há pra gente. Quer dizer, eles botam lá um pouquinho de percentual para nós e a gente fica de idiota comprando fundo, entendeu? Para os caras tomar vantagem. É uma falta de regulação também nisso, né? Como eu lhe falei, como não é ilegal, a CVM não pode chegar lá e mandar destruir o fundo, entendeu? Mas eu estou falando aqui o que acontece.
Tá? Eu não estou dizendo que o camarada tem que acabar com os FOFs, nem os caras são criminosos, mas eu estou falando o que acontece. Tá? A FOF não é tão maravilhoso como acontece. É picaretagem, né? Picaretagem. Então, agora vamos lá, gente. Que agora, na atual conjuntura, você me perguntou de uma outra vez o que eu estava. Eu estou comprando um pouquinho de FOF agora, nunca gostei, mas se eu não temos grana para aproveitar a subscrição, se não pode vencê-los, juntos a eles. Eu comprei um pouco de FOF. Estou doido para acabar essa vagabundagem aí de subscrição a rodo, para eu vender os FOFs e voltar à minha vidinha normal, meu arroz e feijão. Entende? Tá? E no programa do maravilhoso Nod, do Natan Otávio, cara ele maravilhoso. Ele veio aqui, amigo meu, pessoal também. Certeza. Maravilhoso, aqui do Rio. É do Rio, ele. Isso mesmo. Maravilhoso ele. Ele também falou sobre essa comunicação entre eles. Ele foi... Tá? Eu sei que a intenção dele não foi boa nem ruim. Ele explicou o que acontece, tá? Porque ele é muito didático, ele é maravilhoso. Tá? Vejam no minuto 20, prestem atenção no minuto 22:35. Perdão, no 20:30 a 22:35. Tá? Ele vai falar exatamente sobre o contato deles, como é que eles negociam. Que é aí que eu fisguei e vi que é injustiça contra nós, tá? Certo. Vamos continuar? Continua. Tá acabando já, falta só 4 slides. Vamos lá, proteção ao cotista, tá? Sem cota. Como é que eu entendo que uma proteção ao cotista, um respeito ao cotista antigo? Um fundo tem 100 cotas, tá? Cada cota unitária, vamos dar exemplo, tá? Tudo hipotético, tá, gente? 60 centavos que ele paga por cota. Esse cidadão tem uma cota de 100 cotas, então ele tem 1% no fundo, nesse caso hipotético. Quem dera se a gente tivesse 1% no fundo, né, Will? Mas vamos lá. Mas aí o fundo cresceu 30%. Tá? Então ele passou a ter 130 cotas. O gestor, como exemplo que deu lá do Alzira, ele conseguiu aumentar o fundo e o fundo continuou pagando os mesmos 60 centavos. O cotista, lógico que ele foi diluído na sua porcentagem, no seu percentual de tamanho dentro do fundo. Certo? Mas o valor da cota dele, ele continuou com as cotinhas dele lá, o rendimento continuou igual. Ele não tomou, como você fala, fumo. Entendeu? Não. Ele não tomou fumo. Independente se ele entrou na subscrição ou não. Tá? Aí eu botei em vermelho. Resultado da operação, mesmo com uma diluição na participação, mas com o fundo, como está maior, o poder financeiro do antigo cotista continua igual. Agora, sem proteção ao cotista, tá? Sem proteção ao cotista. O fundo tem 100 cotas, o camarada tem lá a mesma coisa, uma cotinha, paga 60 centavos, tem 1%. O fundo passa para 130. E o fundo, depois de tudo, o fundo fica grande, fica maior e começa a pagar 52. Posso falar um palavrãozinho? Que porra é essa? Que porra é essa? Porra. Resultado da operação, houve diluição da participação e mesmo com o fundo maior, o poder financeiro do cotista antigo diminuiu. Mesmo antigo, veja bem, gente, mesmo com o antigo cotista exerça a subscrição, pensando assim, se eu não exercer, eu vou ficar menor, eu vou me ferrar. Não, mesmo que o cara bote mais dinheiro, ele acaba no final ganhando menos de valor por cota, de rendimento. O que adianta ele crescer se ele está ganhando menos? As pessoas têm que fazer contas. As pessoas têm que usar isso aqui, gente, calculadora. Entendeu? E o exemplo do Rui, aquele exemplo da pessoa, aquele exemplo da pessoa que vende todos os seus imóveis e quer viver de renda através dos fundos imobiliários, numa situação, aí ele perde poder monetário. Pô, que isso, cara? É um absurdo, cara. Vai perder renda, né? Depois de velho. Quer dizer, a pessoa quando tá mais velha, eu tô falando dos cabelos brancos, tá, gente? Porque hoje nós podemos ser os novos cotistas, mas amanhã nós vamos ser os velhos cotistas. Exatamente. Tá? Não pensa que ninguém fica velho, não. Ninguém vai depender de INSS, nem de renda passiva. Hoje você pode ver renda ativa, mas no futuro você vai precisar de renda passiva. Tô errado? Tá certíssimo. Certíssimo. Então vamos lá. Eu catei alguns exemplos para ver o que acontece na prática, tá?
tá? Eu coloquei monoativos, multi-inquilinos e alguns também multi-inquilinos, multiativos. Foi esse erro aqui que eu te comentei por telefone, viu? Do Parque Dom Pedro, né? Uhum. Lembra que eu te falei no telefone? Lembro. Veja bem, gente, na parte de cima, que não teve subscrição. Quer dizer, o cotista está lá, acreditou no fundo, tem suas cotinhas lá, dependendo de renda. Todos os 4 exemplos, o Dom Pedro, o ABCP, esse MaxR, né, MXRA, MAXR e o RBRD. Todos eles tiveram crescimento de cota gradual. Se subiu muito, subiu pouco, não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando que houve crescimento de renda. Você acompanhou o IFIX, acompanhou o BOVA11, eu não estou falando isso. Cresceu a renda. Tá? Agora, vamos a exemplos práticos de grandes fundos que já eram grandes. Não pode nem dizer que era um fundo pequenininho para ficou grande. Não, já eram fundos grandes e ficaram gigantes. Veja bem, perderam renda ou ficaram igual, cara. KNRI, HGBS, tá? O KNCI, perderam renda. Olha o KNCI, cara. O cara recebia 1,22 em 2019, está recebendo 57. Nossa Senhora. Pô, isso é um desrespeito ao cotista, cara. E a pessoa que entra hoje, que não estudou, não vai ver passado, não pega relatório gerencial, não pega nada, ele só vai fazer o quê? Deixa eu ver o yield dessa bagaça aqui. O yield tá bom. Esse fundo é muito bom, eu vou comprar ele. Aqui, ó. Esse fundo pode amanhã te ferrar. Verdade. Entendeu? Então, desculpe, o exemplo é bem claro. Aí, tá aqui. É só buscar os relatórios e pesquisar, gente. Mais do que isso, meu filho, pelo amor de Deus. Então, e teve fundo que caiu muito, né? Por exemplo. Teve fundo porque as pessoas estão aceitando pagar mais caro. Entendeu? Olha um exemplo clássico que todo mundo compra. O FLMA. Sei qual é. O 3 Cruzeiro lá? 3 Cruzeiro. Meu Deus do céu, a última vez que eu comprei ele, eu comprei a 2,29, porque eu não aceitei. Eu não aceitei pagar mais. Eu também não aceitei. Gente, o fundo pagava 14 centavos naquela época, a R$2 e pouco. Aí, hoje, ele paga 15 centavos. Verdade. E tá valendo R$4 e tal. E o pessoal compra. Tu compra que nem louco aquilo lá. Sabe por quê? Também tem um detalhe, Will. Porque as pessoas chegam, veem o home broker e pensam o seguinte: não, eu não posso deixar no home broker, eu tenho que comprar qualquer coisa, porque se a corretora quebrar, eu vou perder o meu dinheiro. Gente, não é assim. Não é assim. Preste bem atenção. Eu vou pegar aqui, não botei no slide. Existe um mecanismo não é igual ao Fundo Garantidor de Crédito, né? Tá? Mas tem mais ou menos a mesma função. Chama-se MRP, Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos. Tá? Ele protege os clientes das corretoras até R$120 mil, tá? Desde que o dinheiro tenha sido proveniente de saída de ações ou de fundos imobiliários. Vendeu lá ações, lá o fundo imobiliário, entrou na corretora lá 100 mil, você não comprou, você viajou, você não teve tempo, ou achou caro, a corretora quebrou. Tá dentro, esse dinheiro foi oriundo disso, você ressarce. Quem é que fala isso na internet? Quem fala? Não, eu nunca vi. Não. Eu fui pesquisar, fui estudar e descobri isso. Entendeu? Outra coisa, mas como é que eu vou saber se a corretora tem saúde? Gente, existe outra maneira que chama-se índice Basileia. Esse índice Basileia, você coloca, só colocar no Google, você coloca, índice Basileia e bota o nome da tua corretora. Índice Basileia, bota o banco. Você vai sair numa página própria que chama-se Banco Data, e lá vai ter dois índices, chama-se Imobilizado e Basileia.
Esse índice, ele mede a saúde financeira da instituição. Entendeu? Isso é só para bancos e instituições financeiras, tá, gente? Não vai lá botar a Ambev, Basilé, que não vai sair, tá? Só instituições financeiras. E lá tem índice. E esse índice, ele existe no Brasil desde 96. E essa informação é padrão mundial. Então, e veja bem, os bancos brasileiros e as corretoras, até estão, comparado com o resto do mundo, tem até um índice muito bom. A média deles é muito boa. Mas não é por isso que são todos bons. Entendeu? Mas você pode ver lá, eu sou cliente da corretora X, Basileia tal. Está dentro daqueles índices? Fica tranquilo, meu camarada. Não precisa comprar qualquer merda, porque você tem medo de perder o seu dinheiro. Entendeu? É isso aí. Tá? Desculpe sair um pouco do texto. Eu acho que é mais uma ajuda, porque eu acho que eu acho que se você pegar uma votação aqui, eu acho que vai dizer que quem conhece o MRP vai sair quase ninguém. Se você quiser fazer a votação, pode fazer, Will? Pode, vem. Bota aí, gente. Bota 1, quem conhece o MRP, e 2, quem não conhece essa proteção. Falei a verdade, hein? Vamos ver. Eu não tô vendo, não, hein? Eu acho que ninguém conhece. Eu conheço por alto isso aí. Falar bem a verdade. Mas o que você falou é verdade. Não, né? É verdade, não. Vou colocar. Ah lá, 2, ninguém conhece, ó. Tô vendo aqui. Você tá vendo? Ninguém conhece. Gente. Então não precisa vender as coisas assim. Vender não. Eu vou comprar qualquer coisa para não deixar o dinheiro na corretora. Faça as coisas com razão. Faz coisa com razão. Olha lá, ninguém sabe. Quase ninguém sabe, ó. Pouquíssimas pessoas. Bem, gente, até o Marlon Brando, meu querido Marlon Brando. Ó, hoje é Cabernet Sauvignon Santa Helena chileno, série 2009, tá? Só por favor, falar, meu querido. Por favor, um exemplar por Sedex, tá? Por favor. Um exemplar. Bom, Will, eu não vou te atrapalhar mais, essa conclusão aqui chegou no final. Eu preciso colocar essa explanação aqui. Nada apresentado aqui é acusatório ou é ilegal, é apenas em caráter analítico, onde eu entendo que é um questionamento saudável, ele pode agregar no conhecimento dos cotistas, somando mais ainda ao queijo dos fundos imobiliários. Quem sabe trazendo uma melhora na transparência profissional e a maior facilidade de comparação aos cotistas para com os gestores, e se alinhando às mudanças e transformações do mundo empresarial que vem se adaptando aos novos anseios da sociedade moderna e global. Gente, vocês que sempre que acharem uma coisa irregular, reclamem na CVM. Entrem no site da CVM. Se ela funciona ou não, nós temos que cobrá-la. Tá? Se ela é o órgão de fiscalizador, nós temos que fazer com que ela funcione. Entendeu? Olha, não é porque você tem ação na bolsa ou tem fundo imobiliário que você tem um cadastro lá não, hein? Às vezes as pessoas pensam que aquele cadastro lá do canal do investidor, não tem nada. A pessoa tem que se inscrever. É um dos motivos que os gestores dizem que não tem o cadastro, porque não tem a informação lá no canal do investidor. Se cadastrem. Eu botei até um passo a passo aqui pequenininho. Tá? Depois vocês printam depois, ou vocês entram depois na live gravada e vejam. Está aqui o passo a passo bonitinho, ó, central dos sistemas. Depois vocês colocam aqui atendimento ao cidadão no saque. Tá? O passo 3, vocês entram aqui em consulta, vocês botam lá qual é a participação, se é ação, né? Bota outros. Depois vocês colocam aqui investidor e metem o cacete, cara. Metem um cacete na CVM. Cobrem. Se o gestor não obedeceu uma solicitação em assembleia, reclamem. Vamos se juntar, se juntem, tentem conseguir 3, 4, 5% de cotistas e solicitem uma assembleia. Porque se mudar a assembleia, a gente pode até votar por e-mail. Tá? Vamos ver se eles fazem todos os fundos sejam obrigados a colocar as assembleias com videoconferência para a gente ver. Porque ou outro tem videoconferência. Ô, Rui, e o importante de tudo isso que você tocou aí, que eu acho...
primordial. Você falou de retenção, você falou da maneira com que eles, como funciona todo esse sistema, você falou de porcentagem, você falou de uma maneira que eles colocam e sabem que recebem, entendeu? Sabem disso. Eu me atrevo a dizer, gente, tá? Não recebo nada de ninguém, tá? Sou só apenas um simples investidor, entendeu? Eu até me percebo que não interessa aos gestores que os cotistas tenham essa informação. Não interessa a transparência. Tá? Não interessa que numa assembleia esteja um monte de gente vendo ou lá vai votar. Entendeu? Porque nas assembleias, eu já fui só 2 ou 3, eu cheguei lá, coitado, era uma galinha morta. Entendeu? Era meia dúzia lá, e entre eles, alguns fundos e fundos, tudo amigos entre eles, tá? Só quando pisa muito calo que eles se bicam, quando pisa muito. Se pisar pouco, abraço nas costas, vão beber um café. Entendeu? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que eu tentei fazer alguma coisa aqui por nós aqui. E, gente, vamos mexer nesse mercado aí, tá, gente? Tudo muda, tá? Tudo muda. E não é... E a questão também, gente, que o Rui falou, o Rui obteve esse conhecimento porque ele foi atrás. Ele estuda. E precisa estudar, entendeu? Os fundos imobiliários, como as ações, elas precisam ser estudadas. E quanto mais embasado o investidor, melhor performance ele tem na carteira e melhores escolhas também para o seu case, para a sua carteira, o modo de aportar e outras coisas mais. Só com estudo. Certo, meu garoto? Sim. Will, desculpa qualquer coisa. Que isso? Palavrão, você não tem que pedir desculpa, não. Eu acho que essa live aqui foi memorável. Parabéns. Eu acho que feliz que eu tenha gostado. Espero que o pessoal também tenha gostado. Um conteúdo riquíssimo. Realmente espetacular, viu? Parabéns. E tomara que o meu nome fique bloqueado agora em tudo que esses sites aí, caramba. Que até então o pessoal, ô Rui, tudo bem? Tá sempre aqui, agora mete a faca no cara. Pessoa não grata, né? E o Will vai junto, hein? Você segurou esse pepino. Você segurou esse pepino comigo. Tô junto com você, garoto. Pode deixar. Olha, Diego. Se você quiser agora, estou à tua disposição. Beleza, então. Irmão, nós vamos encerrando por aqui. Eu vou chamar novamente depois o Rui. Ai, meu Deus. Para terça-feira, nós apertar o Rodrigo. Tá? Quando o Rodrigo estiver aqui. O Rui, vamos entrevistá-lo juntos, tá bom? Ah, meu Deus do céu. Eu vou arrumar um BO na PM aí na terça-feira, 6 horas da tarde. O Rodrigo, bicho, ele é um cara competente, muito capacitado e realmente, quanto mais a gente vê um horizonte cada vez mais aberto e sem essas névoas, né? Essas coisas nebulosas que há ainda com relação aos fundos imobiliários, a vida do investidor fica muito mais fácil, né? Muito mais tranquila. E é isso que o Rui veio demonstrar para vocês, que há essas situações, e essas situações elas precisam ser mudadas uma a uma. Entendeu? Só nós conseguimos fazer isso, só nós. Porque o dinheiro é nosso. Isso e os gestores são nossos empregados. É mais ou menos igual à política. A turma fica abraçando o político. É gestor também. O dinheiro do seu imposto que paga o cara. Exatamente. Então, o cara tem que te respeitar como cidadão e como investidor de fundo imobiliário. Então, é mais ou menos igual, né? Isso aí, é isso aí. Vou tirar a tela aqui, tirei a tela. Vamos só aparecer nós dois, espera aí. Eu não sei como é que é não, hein? Agora é contigo. Já tirei. Mas é isso aí, gente. Eu queria agradecer ao Rui e também redobrar o nosso convite para ele aparecer aqui na terça, que realmente as suas perguntas são muito recorrentes e eu fico muito feliz aí de estar com você, viu? O Rui agora deu uma paralisada, eu acho que ele bebeu muito vinho
Tinha que ter alguma coisa no final, mas tudo bem. Gente, vamos encerrar por aqui. Um grande abraço a todos, ótima noite, muito obrigado e até a próxima. Vamos que vamos. Opa!